Agradecer ao nosso presidente, Nelson Manriche, meu amigo de sempre, da vida toda também, gostei da expressão do ministro, pelo convite que me fez para participar de um evento absolutamente, escandalosamente ornado por figuras importantes como o nosso presidente do TST, com ministros outros que estão aqui, desembargadores, professores, advogados, estudantes. Isso é realmente um momento muito especial para todos aqueles que são convidados a falar. Eu só quero falar, no máximo, por 2h15, então não quero cansá-los muito. Eu não posso deixar de aproveitar esse momento, não é, presidente? E queria, por fim, claro que saudar o professor Máximo Lanotte, da Universidade de Modena, Reggio Emília, que mais uma vez, nos honra com a sua presença e trazendo todo o prestígio da Universidade de Modena, todo o arcabouço intelectual que tem sido uma característica inerente àquelas instituições universitárias. O tema que o presidente propôs são as novas formas de contratação. Então, dentro do tempo verdadeiro que disponho, eu gostaria de passar a primeira ideia no sentido de que a sociedade moderna tem que conciliar interesses inconciliáveis, muitas vezes. Nós, como investidores, queremos sempre o maior retorno financeiro. Como consumidores, queremos sempre o mais baixo preço. E, como trabalhadores, queremos sempre o mais alto salário. São aspirações humanas, naturais, e que geram conflitos de toda ordem. Porque uma empresa só pode propiciar aos seus investidores lucros se ela puder oferir da sua atividade todos os elementos necessários para que isso se concretize. Então, é um dilema que desafia a política, desafia a economia, desafia o direito. Nós queremos melhor distribuição da riqueza. E temos visto manifestações ao longo do mundo, estamos vivendo uma nova, talvez 1968, com os jovens se levantando contra as injustiças sociais e contra a desigualdade, como se viu, inclusive, no Brasil, está se vendo, nas revoltas, chamadas revoltas de junho. Nós vemos uma classe média, até uma classe alta, se revoltando contra aquilo que vem ocorrendo, a falta de segurança e a falta de, enfim, a desigualdade que prolifera. Nas capitais europeias, temos visto mobilizações, inclusive no 1º de maio, na França, tem havido reuniões, as centrais sindicais se reúnem para manifestações. Há até atos violentos na França, num protesto contra a demissão de 750 empregados, os dirigentes sindicais sequestraram um executivo da Caterpillar. Até em Mônaco existem manifestações contra a desigualdade. Então, são desafios realmente muito grandes que temos que enfrentar. Esta globalização que amplia o mercado, internacionaliza as operações econômicas, submete as empresas a exigências de qualidade, competitividade, eficiência. Vejam que o crescimento econômico global, e no leste europeu principalmente, na China e na Índia, fez dobrar a população ativa. Dobrou, chegando a 3 bilhões de pessoas, numa alta competitividade que é baseada, inclusive, em baixos salários, lamentavelmente. Então, as economias nacionais são muito afetadas por essa realidade. E olhem que apenas 300 empresas multinacionais
detém cerca de 2/3 da produção mundial, industrial. A tecnologia, a que se referiu o ministro Caputo Bastos, propicia câmaras de segurança em Genebra, que são controladas no norte da África, nos bancos, por exemplo. Gestão de bilhetes de companhias aéreas é feita na Índia, para a Europa. Centros de dados de empresas europeias estão em Barbados, nas Filipinas, na Jamaica. Enfim, existe realmente um processo de exportação do trabalho por todo o mundo. E essas novas formas de produzir geram, evidentemente, um impacto sobre o emprego. E nós sabemos que se calcula que há cerca de 200 milhões de pessoas no mundo sem nenhum trabalho. Então, nós precisamos, evidentemente, atentar para isso e temos que reformar esses modelos de proteção social, para que sejam mais includentes, para que permitam trabalho de qualidade. Agora, é claro que essas propostas de reformas esbarram sempre em resistências. É natural. Alguns dizem que reformar a lei trabalhista significa atacar as conquistas, destruir as conquistas dos trabalhadores. Seria um neoliberalismo que estaria na raiz desses movimentos. Eu penso que a proteção ao trabalho permanente, ao trabalho clássico, ela deve ser mais equilibrada, para não prejudicar e não excluir os outros que não são permanentes. Quer dizer, o que nós estamos vendo, e o professor Rodrigues Pinheiro disse isto, eu estava com o professor Jamon em Sevilha, no Congresso Europeu, dizia ele, estamos fazendo uma proteção excessiva aos permanentes à custa da precarização dos outros. Então, quando eu dizia no início que nós precisamos de melhor distribuição da riqueza, precisamos também de uma melhor distribuição da proteção ao trabalho. Esse trabalho precário, atípico, vamos dizer assim, que nem sempre é precário, trabalho atípico não quer dizer precário necessariamente, mas o trabalho periférico, como fala o professor Orreda Avilés, é irreversível. Não há como se evitar que aconteça isso. Nós estamos vendo... As empresas têm um cardápio enorme de formas atípicas de contratação. Tem o tempo parcial, tem o trabalho temporário, o trabalho por empresas que fornecem mão de obra, contrato por tarefa, a forfait ou por projeto, o trabalho autônomo, que pode ser independente ou dependente economicamente, o trabalho informal, e até uma forma extrema de contrato, de trabalho atípico, que é o contrato com 0 hora. Ou mediante chamado sur appel, como dizem os franceses, mediante o chamado do empregador. Claro que isso enfrenta dificuldades jurídicas, legais, em muitos países, mas é uma modalidade que também, até ela, surge, quer dizer, da 0 hora. E os sindicatos, diante disso? Os sindicatos têm uma postura, eu diria assim, esquizofrênica diante desse problema. Porque eles, tradicionalmente, se opõem ao trabalho atípico. Eles dizem que devem defender o trabalho permanente e se opor ao trabalho atípico. Eles consideram, por exemplo, que flexibilidade e precariedade são os dois lados da mesma moeda. Colocam uma oposição entre trabalho permanente e trabalho precário. Acontece que não é uma postura realista, porque o trabalho atípico interessa também a muitos trabalhadores. Muitas mulheres querem se inserir no mercado, muitos jovens não querem vínculos mais duradouros. Até nas relações afetivas isso acontece um pouco, não se quer mais relações muito duradouras. De longo prazo, os jovens, a postura dos jovens difere das gerações anteriores, da minha geração
e de poucos que estão aqui da minha geração. Os dirigentes sindicais são de outra geração. Eles criam esse choque de interesses. Isso, inclusive, talvez explique o baixo índice de filiação dos trabalhadores atípicos aos sindicatos. No Reino Unido, por exemplo, são 28% de trabalhadores permanentes e 16% de trabalhadores atípicos. E o sindicato, então, procura fugir da questão dos atípicos. E quando o sindicato busca o atípico, é para usar como moeda de troca, ou seja, eu aceito os atípicos, mas você, então, conceda mais direitos para os permanentes. Ou seja, sempre a reflexão de Rodrigues Pinheiro me vem à mente, quer dizer, se está se fazendo a proteção ao trabalho permanente nas costas ou à custa do trabalho atípico, do trabalho precário. Agora, é claro que alguns sindicatos, hoje em dia, já procuram atrair precários também. Na Europa já está acontecendo isso. E a gente vê, por exemplo, criaram até representação extranacional. Na Alemanha, os sindicatos alemães, por exemplo, eles criaram escritórios na Polônia para poder atender a esses trabalhadores migrantes. E os sindicatos, muitas vezes, trazem para o seu corpo dirigente pessoas que têm influência naquela língua estrangeira para manter e até, às vezes, uma ascendência estrangeira para poder fazer um contato mais natural com os imigrantes, os trabalhadores imigrantes. Em suma, os sindicatos têm se colocado assim, ou eles se opõem, resistem, né, ou tentam controlar, ou tentam incluir os atípicos. Essa é a postura que eu vejo hoje nos sindicatos. Ou resistir, ou controlar, ou incluir. Nós sabemos, o terceiro assunto que eu vou falar é sobre aquela bipolaridade que nós temos no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, entre autonomia e subordinação. É uma relação bipolar. Essa bipolaridade eu considero anacrônica diante dessas circunstâncias que nós temos. A autonomia do trabalhador, embora possa significar espírito empreendedor, capacidade organizativa e tal, pode ser assim, mas pode não ser também. Pode ser também uma outra face de uma fragilidade econômica. Então, o critério da subordinação jurídica, que afastaria o autônomo, por exemplo, ainda que seja frágil economicamente, não é justo. Porque afasta realmente a subordinação, ao proteger só um tipo de trabalhador, ela exclui outros que mereceriam também a mesma proteção. Vejam que, inclusive, a gente nota em alguns sistemas, no Reino Unido, os workers, que eles diferem dos employees, né, os trabalhadores diferentes dos empregados, como acontece no Brasil, têm já alguns direitos consagrados como não discriminação, saúde, segurança, salário mínimo, negociação coletiva, ou seja, se garante também aos que não são empregados alguns direitos, que não são iguais, evidentemente. E assim vai. Na União Europeia, os agentes comerciais têm proteção, enfim. Na Espanha se criou a lei, todos conhecem a lei, que protege o trabalhador autônomo economicamente dependente, que chamam de TRADE. Não é? Criou-se, então, uma série de medidas de proteção que vão desde direitos fundamentais, como livre escolha da profissão, liberdade de iniciativa, propriedade intelectual, etc., vai-se até a responsabilidade subsidiária do tomador, no caso de subcontratação, contrato escrito, descanso anual, férias de 18 dias, limitação da jornada para o autônomo, indenização por perdas e danos em caso de rescisão contratual. Ou seja, então o direito faz o quê? Aquilo que a gente pode dizer uma redistribuição da proteção. Não é? Conseguindo com isso, talvez, um critério mais justo, que não fica só no fetichismo da subordinação. Os italianos, o professor Máximo Lanotti vai nos ensinar aqui, a parasubordinação é um produto disto, dessa crise do conceito de subordinação.
E o parasubordinado, portanto, tem também alguma proteção. No trabalho a projeto, no direito italiano, por exemplo, que a professora Luísa Galantino escreve admiravelmente sobre esse tema. Em suma, nós estamos com novos paradigmas. O problema do nosso tempo não é capital versus trabalho, é inclusão versus exclusão. Essa é a grande questão do nosso tempo. No Brasil, nós sabemos que mais de 50% dos trabalhadores estão fora do mercado formal de trabalho, mais de 50%. Eu tenho aqui um levantamento de Janine Berg, da OIT, 2010, que coloca no mercado formal 47,7%. Mercado informal, 52,3%. E assim, empregados urbanos, 34%. Domésticos, 2% no mercado formal. Só 2% são no mercado formal, os domésticos. 34,5%. Servidores públicos, 7,7%. Autônomos, 5,4%. Isso os formais. E os informais é mais ou menos a mesma. Ou seja, nós temos que perceber que quanto mais se proliferam essas formas atípicas e também quanto mais se intelectualiza a atividade e o trabalhador é cada vez mais preparado, melhor preparado, mais ainda se dilui a subordinação. Até se fala que muitas vezes há uma subordinação técnica invertida, porque quem passa a comandar a atividade da empresa muitas vezes é o empregado, pelo know-how que adquiriu. Eu fiz uma pesquisa. Na Austrália, por exemplo, cresceu muito o trabalho atípico. Pessoas trabalham em suas próprias casas, em tempo parcial, eventual. E fala-se, há um doutrinador italiano, Macallum, que diz o seguinte, australiano, que diz o seguinte, que a cidadania do trabalhador industrial, a cidadania do trabalhador na empresa deverá ser redesenhada no século XXI, tendo em vista as aspirações dos trabalhadores atípicos. Eu achei interessante esta ideia. O Brasil, agora, já que falamos em CLT, e o ministro Carlos Alberto, e ele tem razão quando diz que a CLT e a legislação extravagante tem muitas normas que podem ser úteis a essas realidades que eu estou aqui apontando. Nós temos no Brasil o contrato por tempo determinado, mediante negociação coletiva, que é uma modalidade diferente e que dá uma ampla possibilidade de contratação, não é? Sem limitação, inclusive pode ser renovado várias vezes, porque provém da negociação coletiva. Nós temos aqui o trabalho temporário também, que tem uma limitação talvez excessiva. Nós temos o tempo parcial, na CLT, no artigo 58, temos trabalho a tempo parcial, trabalho no mínimo de 1 hora e o máximo de 25 horas por semana. Então, vejam que a CLT procurou também atender a determinadas circunstâncias. A jornada móvel, que não é prevista na lei, mas é aceita na jurisprudência. Eu posso criar uma jornada variável, por exemplo, para um trabalhador, de 2 a 8 horas por dia, de acordo com a necessidade da empresa. E o salário será pago por hora. Esse empregado que vai trabalhar uma jornada variável tem toda a proteção da lei. Enfim, nós temos trabalho avulso, que hoje se pode dizer que não é restrito à orla portuária. Eu posso... acho que o professor Sérgio Pinto Martins deve ter escrito algo sobre isso. Eu tenho uma lembrança de ter lido dele. Como eu sempre aprendo com ele, eu já sempre vou à fonte. Mas eu me lembro de ter lido a possibilidade do trabalho avulso, mediante contratação pelos sindicatos, de atividades diversas. Isso, inclusive, foi utilizado em época de desemprego, de aumento do desemprego. Em suma, eu terminaria dizendo um projeto da academia, nossa Academia Nacional de Direito do Trabalho, um projeto que foi elaborado por vários acadêmicos, mas nesta parte de contratos de trabalho, fomos eu e o professor Nelson Manriche, que estivemos elaborando, nós construímos algumas formas atípicas, como, por exemplo, o trabalho eventual, quando é o máximo de 30 dias para o mesmo tomador.
consecutivos ou não, 30 dias apurados num período de 180, é um trabalho eventual. E isso é no projeto da Academia de Reforma da CLT. Depois temos o trabalho intermitente, quando não excede a 2 dias por semana, com duração máxima de 10 horas. Depois temos o trabalho em estágio, que a lei está aí e parece que não está produzindo os melhores resultados, mas temos o trabalho avulso, que também, e temos o trabalho autônomo, o trabalho voluntário, o trabalho temporário, enfim, são várias as ideias que esse projeto da Academia oferece. Eu, para terminar, queria dizer apenas que o Código Civil brasileiro também oferece formas atípicas de contratação. E quando se fala em formas atípicas, contratos atípicos em direito do trabalho, é diferente do direito civil. No direito civil, o contrato atípico é aquele que não é previsto na lei, como nos diz o professor Álvaro Vilaça Azevedo, que tem uma monografia sobre esse tema. Contratos atípicos em direito do trabalho são aqueles que são previstos na lei, mas são menos habituais, são menos utilizados, que não são proibidos na lei. Então, foge ao padrão clássico, digamos assim. Foge ao padrão clássico pela duração, pela jornada, pela falta de subordinação, pela forma de remuneração. São atípicos. Enfim, isto faz pensar que nós temos que retomar o diálogo, talvez, entre o direito civil, e o ministro Carlos Alberto fez essa referência também a várias normas de direito civil que são funcionais, que podem criar no mercado de trabalho um direito do mercado de trabalho, com relações típicas e atípicas, todas com um grau de proteção adequado à sua especificidade. Enfim, eu termino só para dizer que não temos mais lugar para a utopia que marcou a dogmática trabalhista, especialmente a dogmática trabalhista ibero-americana. A proteção aos trabalhadores oferecida hoje pelo sistema jurídico deve atender principalmente ao seu grau de debilidade econômica e não mais se calcar na subordinação. Um conceito cada vez mais estranho nas relações do século XXI. A revisão do direito do trabalho deve ser dogmática, deve levar em conta os seus objetivos fundamentais, para que ele tenha eficácia social e econômica. Aumentar o nível de emprego ou de ocupações, incluir os informais, estimular o investimento, propiciar desenvolvimento econômico. São algumas considerações que eu faço, imensamente honrado pelo convite que me foi feito. Muito obrigado.